Amém. Seja muito bem-vindo à nova série de mensagens Aliviando a Bagagem. Estamos começando hoje uma nova série de mensagens que durante 6 quintas-feiras estaremos ministrando online aqui para você. Queridos, eu quero dar uma introdução a essa série então, começando dizendo que bagagem é tudo o que carregamos dentro de uma mala para realizar uma viagem. Por vezes carregamos coisas desnecessárias que apenas servirão para deixar a mala ainda mais pesada. A verdade é que temos muita dificuldade de aliviar nossas bagagens. Fazendo um paralelo com a nossa vida, na maioria das vezes, ao invés de aliviarmos a nossa bagagem, colocamos mais peso dentro dela. Por isso essa série de mensagens visa ajudá-lo através da palavra de Deus a aliviar as bagagens pesadas da sua vida. Nessa série aqui nós vamos aprender algumas coisas. Vamos aprender a aliviar a bagagem do medo, da preocupação, da aflição, do cansaço, do estresse, do desânimo. E eu quero convidá-lo a embarcar em uma aventura que com certeza o levará a caminhar nessa vida com uma bagagem mais leve. E a primeira mensagem dessa série nós vamos pregar aqui nessa noite, e o tema é aliviando a bagagem do medo. A primeira bagagem que nós vamos aliviar da nossa vida, bagagem essa que a gente carrega de forma desnecessária, é a bagagem do medo. Há uma palavra muito interessante que eu quero compartilhar com você hoje, que está lá em Marcos capítulo 4, verso 40. Então perguntou aos seus discípulos, palavras de Jesus: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Queridos, essa palavra de Jesus, ela é bem atual, ela é bem contextualizada, ela é bem contemporânea. Ela é uma palavra que se encaixa perfeitamente ao momento em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu quero começar então essa mensagem fazendo algumas perguntas a você. O que está causando medo em seu coração? O que está tentando roubar a sua paz? O que está tentando roubar a sua alegria? O que está afligindo a sua alma? Quais são as dificuldades que você está enfrentando, que está trazendo pânico, medo ao seu coração? O que surpreendeu você ao ponto de você estar tão aflito, com tanto medo? Quais são os medos que você precisa enfrentar na sua vida? Eu posso alistar alguns medos aqui nessa noite: o medo de perder alguém, o medo de adoecer, o medo de morrer, o medo de acidente, de perder tudo, o medo de pobreza, o medo de escuro, de altura, o medo de lugar fechado, o medo da pandemia, o medo da violência. Querido, não importa o tipo de medo, a ordem é: não tenha medo. Jesus, ele declara isso ao nosso coração aqui nessa noite. A palavra de Jesus é uma palavra que nos encoraja, uma palavra de Jesus é uma palavra que nos dá esperança. E a palavra de Jesus aqui para nós nessa noite é: alivie a bagagem do medo na sua vida, não tenha medo. Você sabia que esse é o mandamento mais repetido na Bíblia? Mais de 300 vezes Deus ordena seu povo a não ter medo. Eu já ouvi pessoas dizendo que essa palavra não tenha medo, ela se encontra na Bíblia 365 dias. Isso significa dizer que para cada dia do ano, Deus tem um não temas para você. Deus tem um não temas para a sua família. Se Deus ele quer aliviar todos os dias a bagagem do medo na nossa vida, por que temer? Porque Deus, queridos, ele sabe exatamente o que o medo ele pode fazer na nossa vida. Além dele roubar a nossa paz, ele tem uma capacidade enorme de nos paralisar. Quantas e quantas pessoas hoje estão paralisadas, emocionalmente falando, por causa do medo? Quantas e quantas pessoas hoje não saem mais de casa por causa do medo? Quantas pessoas hoje têm dificuldade de enfrentar o medo, exatamente porque o medo paralisou a sua vida?
Quando a gente olha aqui para a palavra de Deus, a gente vai perceber que os discípulos de Jesus também enfrentaram os seus medos. Eles estavam atravessando o mar da Galileia quando eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. E a Bíblia diz para nós que os discípulos tentaram em vão superar a força do vento e a fúria do mar. A Bíblia diz para nós aqui que o barco estava se enchendo d'água e os discípulos estavam se enchendo de medo. Foi exatamente nesse momento então que os discípulos, eles decidiram clamar ao Senhor. Eles decidiram pedir a ajuda de Jesus. Nesse momento eles clamaram a Jesus dizendo: Mestre, não te importa que morramos? E a Bíblia diz então que Jesus repreendeu o vento e o mar e disse para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Queridos, quando a gente olha para esse cenário aqui, a gente vai perceber que os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque a gente duvida que Deus está no controle da nossa vida. Enchemos nossa alma de pavor porque a gente pensa que as coisas estão fora do controle do Senhor. No entanto, para paralisar o medo, é necessário confiar e descansar em Jesus. Para aliviar a bagagem do medo na sua vida, é necessário depender completamente de Jesus para esse dia de hoje e para o dia de amanhã e para os dias vindouros da sua vida. Jesus tem para você o não temas. Jesus tem para você uma palavra de encorajamento. Jesus tem uma palavra de fé para o teu coração. Jesus tem uma palavra de esperança para a sua alma. E quando a gente olha para a experiência dos discípulos de Jesus, a gente pode encontrar esperança. A esperança que a gente precisa para aliviar a bagagem do medo na nossa vida. Então quero olhar com você para Marcos capítulo 4 e dele extrair 4 lições que eu quero aplicar ao teu coração para você aliviar a bagagem do medo. Em primeiro lugar, para aliviar a bagagem do medo, confie na promessa de Jesus. No verso 35 a Bíblia vai dizer que naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Queridos, aqui há uma promessa de Jesus para a vida dos seus discípulos. A Bíblia diz para nós que Jesus, no finalzinho da tarde, entrou num barco e disse para os seus discípulos: nós vamos atravessar o mar e nós vamos para o outro lado do mar. Jesus havia empenhado a sua palavra aos seus discípulos: passamos para outra margem, vamos para o outro lado. Era essa a promessa de Deus para eles, que eles chegariam do outro lado do mar. E com essa palavra Jesus estava dizendo que o destino dos seus discípulos ao enfrentar aquela situação complicada não era o fundo do mar, mas era a outra margem do mar. Querido, sabe que eu aprendo aqui nesse texto? O seu destino não é ficar paralisado pelo medo. O seu destino é se levantar desse sentimento que muitas das vezes é diabólico, que é escravizador. O seu destino é se levantar daí e crer nas promessas de Jesus para a sua vida. Quem disse aqui para os discípulos que eles iriam atravessar para o outro lado foi o próprio Jesus. E o interessante é o seguinte: quando Jesus promete, Ele cumpre. Quando Ele dá uma ordem, nada pode impedir a sua vontade. O Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir. A Bíblia confirma isso para nós. Mateus capítulo 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isaías 40, verso 8, a Bíblia diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Quando você for surpreendido pela dificuldade e ela causar medo no seu coração, confie na promessa de Jesus.
Jesus. A promessa de Jesus é que o seu barco não vai naufragar. A promessa de Jesus é que a sua vida não vai terminar no fundo do mar. A promessa de Jesus é para que você não tenha medo e você atravesse esse mar, essa dificuldade, essa luta momentânea, porque você vai chegar do outro lado, e chegando do outro lado, você vai celebrar a vitória nele. Quando as pessoas disserem a você que a situação está perdida, que não tem mais jeito, que você não precisa mais alimentar esperança no seu coração, eu quero dizer para você: confie na promessa de Jesus, porque entre aquilo que as pessoas dizem e entre aquilo que Jesus diz, eu fico com a palavra de Jesus, eu fico com a promessa de Jesus, eu fico com aquilo que Jesus tem a me dizer. Por isso que nessa noite, o primeiro princípio para você aliviar a bagagem do medo na sua vida é: confie na promessa de Jesus. Mas também, queridos, olhando aqui para esse texto, no verso 36, eu aprendo uma segunda lição. Eu aprendo que para aliviar a bagagem do medo, confie que Jesus está sempre com você. Você não está sozinho no barco da sua vida. Aqui no verso 36 a Bíblia diz: então eles deixaram o povo ali e subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e os outros barcos o acompanhavam. O importante é a gente subir no barco que Jesus está. O barco em que Jesus está, não há possibilidade alguma dele naufragar. Talvez você esteja no barco errado, e por isso que você afundou. Talvez você não subiu no barco que Jesus está. O texto bíblico diz que subiram no barco em que Jesus estava. É melhor, queridos, atravessar o mar da vida, é melhor atravessar essa pandemia no barco que Jesus está. Ainda que o barco balance, ainda que a tempestade apareça, ainda que o vento sopre contra, esse barco ele não vai afundar por causa da presença do Senhor. Agora, um fato importante que a gente precisa ver aqui: o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas situações que podem nos causar medo. No entanto, queridos, é a presença de Jesus que nos livra de permanecer com essa bagagem, com a bagagem do medo sobre a nossa vida. Aquele barco que transportava o Filho de Deus estava sendo sacudido pelos ventos contrários. No entanto, não poderia afundar o barco que levava Jesus, não poderia naufragar o barco que transportava o Criador do universo, o sustentador da vida, aquele que tem o controle das leis da própria natureza. Desta forma, o temor dos discípulos era infundado, porque Jesus estava com ele. O medo muitas das vezes na nossa vida também é infundado, sabe por quê? Porque Jesus está também presente. Jesus está presente no barco, e nós decidimos entrar no barco em que Ele está. A gente tem também a promessa da companhia permanente de Jesus. Ele mesmo disse para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na jornada da vida a gente vai enfrentar mares revoltos, a gente vai enfrentar ventos contrários, perigos de toda sorte, mas a gente não precisa temer, pois Jesus está com a gente. Ele não nos prometeu ausência de luta, de dificuldade, mas vitória certa. Ele não prometeu caminhada fácil, mas Ele nos prometeu companhia permanente. Então, um outro princípio que a gente aprende aqui nesse texto é: confie que Jesus está sempre presente com você. No meio dessa pandemia, no meio dessa dor, no meio desse pânico, no meio deste medo, você tem a presença real, constante, permanente de Jesus acalmando a tempestade do seu coração. Mas também, queridos, há uma terceira verdade, terceiro princípio que nós aprendemos aqui com essa experiência dos discípulos com Jesus. Eu aprendo que para aliviar a bagagem do medo, confie que nada foge ao controle de Jesus. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, nos versos 37 e 38. Nos versos 37 e 38, a Bíblia vai dizer: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água.
Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Queridos, enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, a Bíblia diz para nós que Jesus estava dormindo. Jesus dormia não porque desconhecia o perigo, mas porque confiava na providência e no cuidado do Pai. Queridos, isso é ter paz no vale. Isso é paz em dias de aflição. Isso é paz em tempos de tormenta. Isso é paz nos dias de pandemia. Nosso coração se enche de medo na tempestade porque se esvazia da fé. Ficamos alarmados porque duvidamos que Deus não está no controle da tempestade. Precisamos aprender a descansar, sabendo que ainda que a situação esteja fora do nosso controle, ela está debaixo do controle de Jesus. Deus está controlando todas as coisas. Deus está controlando aquilo que é a causa do teu medo. Deus está conduzindo a história da humanidade. Deus está conduzindo a sua história de vida. Não precisa temer. Deus não perdeu o controle. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida aqui nessa noite. Você não precisa temer, porque embora as coisas tenham fugido do nosso controle, elas não fugiram do controle do Senhor. Esse é o terceiro princípio. Se você quiser aliviar a bagagem do medo que te assola, você vai precisar, em nome de Jesus, confiar que nada foge ao controle de Jesus. Entenda uma coisa: as situações difíceis da vida podem nos abalar, mas não abalam aquele que tem todas as coisas sob o seu controle. Nada daquilo que você tem enfrentado e que tem lhe causado temor fugiu do controle de Jesus. E o mais lindo de tudo, queridos, é saber que Jesus está no controle. E saber que Jesus está no controle traz paz ao nosso coração em dias de medo. Então alivie a sua bagagem. Troque aquela bagagem de medo por uma bagagem mais leve, que é a paz, que é a esperança, que é a perspectiva de que o Senhor está conduzindo a história da sua vida, e o final dela não será um naufrágio, será atravessar esse mar e do outro lado celebrar aquele que tem o controle de todas as coisas na sua mão. Então aqui está o terceiro princípio: confie que nada foge ao controle do Senhor. Mas em último lugar, para aliviar a bagagem do medo, confie no poder de Jesus. No verso 39, a Bíblia diz assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. Queridos, a Bíblia diz para nós aqui que Jesus repreendeu o vento e o mar e se fez completa bonança. Eu quero dizer que o vento e o mar que nos ameaçam estão debaixo de uma palavra poderosa de Jesus. Servimos a um Senhor que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. E esse Deus todo-poderoso, Ele trabalha ao nosso favor. Nós somos dele, Ele tem cuidado de nós. E por toda a Bíblia a gente vê Jesus revelando o seu poder. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus revelando o seu poder. Por exemplo, Jesus revela o seu poder sobre a natureza, acalmando o mar, que os discípulos enfrentaram, que estava agitado. Jesus revela o seu poder sobre os demônios, libertando um homem gadareno. Jesus revela o seu poder sobre a enfermidade, curando uma mulher hemorrágica. Jesus revela o seu poder sobre a morte, ressuscitando Lázaro, ressuscitando a filha de Jairo. Jesus tem poder para repreender os problemas que nos atacam, a enfermidade que nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem e colocam medo no nosso coração. Não precisamos temer, porque o Todo-Poderoso está com a gente. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso lugar seguro. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, nós seremos aprisionados pelo medo, mas se a gente olhar firmemente para Jesus, a gente tem a fé necessária para triunfar no meio das tempestades. Eu não sei para onde você tem olhado hoje, se você tem olhado para as suas lutas ou se você tem olhado para Jesus.
Se formos dominados pelo medo, a gente vai naufragar. Mas se a gente prosseguir com fé, com os olhos fitos em Jesus, a gente vai triunfar. Então o quarto princípio aqui, para você aliviar a bagagem do medo na sua vida é: confie no poder de Jesus, porque esse poder é a esperança que você precisa para aliviar a bagagem do medo na sua vida. Eu quero concluir a minha palavra com você nessa noite, te relembrando sobre as verdades que a gente aprendeu aqui nessa noite. Nós aprendemos que para aliviar a bagagem do medo, primeiro, confie na promessa de Jesus. Segundo, confie que Jesus está sempre com você. Terceiro, confie que nada foge ao controle de Jesus. E por último, confie no poder de Jesus. Que nessa noite, todo medo que há no seu coração, dê lugar a essa palavra. Que toda bagagem pesada que você tem carregado, do pânico, do medo, possa ser substituída por essa palavra profética liberada sobre o seu coração, e que cada semente dessa palavra que foi liberada aqui nessa noite possa te ajudar a aliviar a bagagem do medo na sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Nós vamos participar agora de mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, e enquanto a gente adora o Senhor com cânticos, você pode estar orando ao Senhor na sua casa e recebendo de Deus todo o refrigério, toda a paz que você precisa para aliviar a bagagem do medo. Vamos adorar e exaltar a Jesus nessa noite.